Olá, tudo bem com você? Meu nome é Átila Almada, sou professor de língua portuguesa e junto às motos, aviões e ao barulho da cidade de São Paulo, nós estamos aqui na playlist Gramática e Texto da Almada Consultoria para falar de Enem. É isso mesmo, o Enem está chegando, a primeira prova é no dia 21 de novembro, domingo próximo, e nesta semana os vídeos falarão somente desta grande avaliação, desta avaliação nacional que vai ajudar você a entrar nas universidades federais. Eu vou fazer 2 vídeos resolvendo questões com vocês e depois falar de possíveis temas das redações. Este é o primeiro vídeo, a nossa série terá 3, então acompanhe também os próximos. As questões são todas do Enem 2020, são da última prova que eu escolhi para dar um parâmetro mais próximo da realidade, agora é a moto. Passou o avião, agora é a moto. Então, voltando, um parâmetro mais próximo da realidade do Enem, de fatos mais atuais. Então, começamos com essa questão aqui do Enem 2020. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Claro que o título ele vai ser chamativo, eu não vou falar do gênero textual, porque a questão é justamente sobre isso. O título é chamativo porque se você olhar ali, foi publicado no site de uma revista, Revista Exame. Portanto, títulos publicados em textos de natureza jornalística devem chamar a atenção do leitor para o fato que se retrata aqui. Mais uma coisa interessante, predomina sempre nos títulos o verbo no presente. Mesmo que o fato já tenha acontecido, isso se chama presente do leitor, ou seja, é o momento em que o leitor toma contato com a informação. Como explica o Jornal Inglês de Medicina, o novo Jornal Inglês de Medicina, a paciente chamada Joanne Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazer um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Veja que no primeiro parágrafo, o autor do texto já explica o que é esse coração clinicamente partido. Por óbvio, o coração não se partiu em 2, até porque a paciente sobreviveu, mas foi uma reação atípica, uma reação diferente do normal do coração dessa mulher por conta da perda do cachorro. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Claro, o evento emotivo foi o que aconteceu com o bichinho de estimação. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório, um movimento incomum, um movimento não esperado, da parte anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com o artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Muito bem, temos o texto e temos a pergunta, identificação de gênero textual. Isso é muito interessante porque o aluno vai para o Enem pensando que ele vai encontrar como gênero textual só a dissertação, ou seja, aquela que ele vai produzir na proposta de redação da prova. Mas, obviamente, o Enem, com uma avaliação qualitativa daquilo que o aluno aprendeu no ensino médio, vai solicitar ao longo das suas questões vários gêneros textuais. E essa é uma questão típica que pode aparecer de várias maneiras, cobrando identificação de gênero dos alunos, não só com esse gênero que nós estamos analisando, mas com outros. Então, veja lá, pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero, ou seja, vamos analisar um texto como um todo, o que ele traz de característica, de estrutura, de mensagem, e aí chegamos à resposta. Vamos à letra A. Conto, pois exibe a história de vida de Joanne Simpson. Já dá para excluir por 2 motivos. Primeiro, se você conhece o veículo no qual o texto foi publicado, você sabe que a Exame não é uma revista que vai tratar de textos ficcionais. Portanto, daria só pelo suporte, pela identificação ali no rodapé, disponível em para excluir conto. Segundo, dá para excluir conto porque eu não estou tratando de uma ficção. Certo? Conto é prioritariamente um texto ficcional. Eu estou trazendo informações sobre um fato real, sobre uma doença que acometeu uma mulher após perder um cachorro. Então, ainda que fosse
um conto baseado em fatos reais, eu não tenho uma estrutura narrativa desenvolvida de conto aqui. Portanto, a letra A vai embora. Letra B. Depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal. Não é um depoimento por dois motivos. Primeiro, se fosse um depoimento, ele teria que dar voz, na maior parte do texto, a ela, a Joanne Simpson. Ela fala algumas coisas, mas até aparece aqui em discurso indireto, ou seja, o que ela disse pelas palavras do repórter. Então, se não tem a fala literal, a transcrição dela, se isso não predomina no texto, não dá para ser um depoimento. Também não dá para ser, porque o foco aqui não é expor o sofrimento da moça, e sim relatar, explicar o que é a síndrome do coração partido. Agora, cuidado, quando eu explico uma síndrome, eu explico algo em detalhes, daria para cair na letra D, vou pular C um minutinho, daria para cair na letra D em relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente? A letra D dá para a gente confundir um pouquinho. Por quê? Existe sim um trecho de relato, porém o foco não é o fato estressante vivido por ela. A Joanne Simpson é um exemplo de uma síndrome, então o foco é a síndrome. Aí nós ficamos entre a alternativa C e a alternativa E, reportagem ou notícia. Olhando apenas o nome do gênero, reportagem e notícia, daria para ficar entre as duas? Realmente daria. Então, uma das duas é a resposta e a outra é aquela questão que a gente chama de distrator forte, ou seja, a alternativa que é quase a resposta e que deixa você, às vezes, um pouquinho confuso na hora de marcar. Vamos ver a C. Reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. A justificativa nos faz excluir a letra C. Não há uma discussão científica, há uma apresentação da doença, mas não há um debate de argumentos científicos ou técnicos. Entendam a diferença. Se houvesse uma discussão científica, eu teria que ter citação de literatura, de médicos, de vários especialistas falando, um embate de ideias. Eu não tenho isso. Eu tenho aqui a citação de médicos, a citação da doença, para basicamente explicar para o meu leitor do que se trata, não para produzir um debate científico acerca da doença. Portanto, nós chegamos à letra E, que é a resposta. É uma notícia. Por que uma notícia? Bom, pelo tamanho do texto, é um texto curto, é um texto que apenas apresenta fatos, é um texto que vai me dizer, olha, a síndrome do coração partido que é, e trazer a Joanne Simpson como um exemplo, certo? Portanto, a resposta é a letra E. Notícia. Notícia por quê? Porque divulga fatos, não há tomada de opinião, o foco não é o depoimento dela, não tenho nada ficcional, portanto eu divulgo fatos sobre a doença do coração partido, que essa doença, como apresenta o segundo parágrafo, é uma doença que pode ser precedida por um evento emotivo, que no caso do exemplo da Joanne Simpson foi a perda do cachorro. Certo? Alternativa E nesta questão. Vamos para a próxima. Próxima questão, ela é um texto publicado no site Leituras da História e diz o seguinte: é possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste é um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso, ou mesmo insolente. Insolente seria teimoso, desafiador, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhen por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, ou pode ser até conversa fiada, né? Aquela conversa que não dá em nada, monótona ou resmungo, tem origem no Tupi-Guarani, e nhen significa falar. A leitura do texto. Então, se a leitura do texto, veja, essa questão ela não pede um trecho específico, ela quer o sentido. Permite ao leitor entrar em contato com: letra A, registros do inventário do português brasileiro. O que é inventário? Seria a base, a origem, quando algumas palavras entraram no português
como elas começaram a ser usadas e como esse significado chegou até hoje. Exatamente isso que a gente tem no texto. Ele começa a falar das expressões idiomáticas, traz o primeiro exemplo, cabra da peste, explica quando surgiu, como o significado foi incorporado à língua e como é usado hoje, e faz a mesma coisa com nhenhenhen. Portanto, a letra A nos parece ter aqui a resposta, não há nada de errado com ela, mas vamos examinar as outras. Claro, se você está na prova do Enem contando o tempo, de olho no relógio, se você percebeu que essa é a certa, marca. Não fique demorando, procurando erros, porque senão você pode perder minutos preciosos. Mas aqui nós vamos olhar todas. B. Justificativas da variedade linguística do país. Nós temos um erro fundamental na B, que é variedade linguística do país. Não há apenas uma. Quando você fala em país, você fala em regiões. Portanto, há várias variedades, variações linguísticas pelas regiões que são os dialetos. Variedade linguística do país, como se aqui no Brasil houvesse apenas uma, não existe. Excluímos a B. Influências da fala do nordestino no uso da língua. Pois é, não pode ser influências da fala do nordestino. Por quê? Porque ele já está explicando que a origem da expressão cabra da peste, apesar de a expressão ser nordestina, vem lá dos navegadores portugueses. Então, na verdade, a primeira influência é a influência dos navegadores portugueses para depois chegar no Nordeste. Eliminamos assim a letra C. Explorações do falar de um grupo social específico. Se ele só citasse os nordestinos, até poderia ser a C. Mas lá no finalzinho ele fala do nhenhenhen, que é uma palavra de origem indígena. Então, no mínimo, ele está mencionando dois grupos sociais e não apenas um. Exclui-se a letra D. Letra E, representações da mudança linguística do português. Quando eu falo mudança linguística do português, eu quero dizer que é uma palavra que já foi incorporada à língua e o sentido dela muda com o tempo dentro da língua portuguesa. É o caso da palavra medíocre, por exemplo, que vem de mediano, então medíocre na origem é aquele que está na média, só que com o tempo esse significado deslizou e se modificou. Passou a ser medíocre como abaixo da média, insatisfatório. Isso seria mudança linguística do português, dentro da língua. Não é o que ele está falando. Ele está falando a mudança ou a incorporação de uma expressão que veio de fora, uma com os portugueses, outra com os índios, e ambas entraram na nossa língua. Então, ele está fazendo uma rota histórica, não fala só do português. Portanto, é a A mesmo. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com registros do inventário do português brasileiro, ou seja, apresenta expressões da nossa língua, origem e uso. Certo? Curtiu esse conteúdo? Amanhã sai um novo, amanhã sai mais um vídeo dos 3 dias da nossa Maratona Enem. Para continuar acompanhando outros vídeos, dicas de redação, literatura, gramática, outros vestibulares, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, siga a Almada Consultoria também no Instagram, @almadaconsultoria, e escreva para o nosso e-mail, almada.consultoria@gmail.com, não se esqueça do ponto entre o Almada e Consultoria, para sugerir pautas ou assuntos que você quer ver discutidos, quer ver apresentados aqui. Até amanhã e um grande abraço.